Para mim é um privilégio poder dizer para vocês, bom dia, tripulação. Vou repetir. Bom dia, tripulação! Bom dia. Muito bem. Então, eu vou usar o microfone porque tem bastante gente, uma experiência muito boa, né, que tem bastante lá. Talvez eu não vá andar como o Benny andou por aí, né? Mas é porque eu consigo ver todo mundo. Pela primeira vez eu estou dando aula de óculos. Porque eu quero ver o rosto de todos vocês aí. Porque só uso óculos para distância, sabe? E aí eu falei, não, vou dar aula de óculos hoje, fazer diferente. Então eu queria primeiro me apresentar, né? E deixa eu ver se o meu passado... pois então, esse sou eu. Então, eu acho que, assim, eu trago minha foto porque realmente, quando eu começo a conversar com as pessoas, aí ela fala assim, o que você faz? Eu sou sargento da Força Aérea. Opa! Aí fala assim, não, sargento não usa cabelo comprido e barba. Mas é que é o seguinte, gente, eu trabalhei durante 30 anos na Força Aérea, e aí, como a gente tem esse privilégio, tanto eu, Benny, essa turma toda, temos esse período de 30 anos lá, nós ganhamos o privilégio de continuar ganhando salário e não precisar trabalhar. Né? Então, isso é uma parte muito boa. Mas aí a gente inventa coisa para fazer, a gente continua trabalhando. Então, durante esse período aí, eu sou sargento enfermeiro. Minha formação na Força Aérea, eu sou sargento enfermeiro, mas eu gosto de estudar, e eu fiz uma faculdade de psicologia e fiz mais uma faculdade de fisioterapia. E eu também tenho que contar que também fiz faculdade de teologia. Então chega, né? Mas eu gostei de estudar, continuei fazendo especializações, pós-graduações. E uma coisa que a área de saúde e a aviação fez comigo foi gostar de ver gente voando. Né? Você imagina assim, então, eu da área de saúde, dentro da Força Aérea. Né? Enfermeiro, fisioterapeuta, psicoterapeuta. Então, durante esses anos, houve assim, né, Deus foi colocando no meu coração, um desejo de entender cada vez mais o que acontece no corpo humano quando a gente está voando. Então é um negócio muito interessante. Por isso que as minhas formações, elas foram envolvendo as áreas física, psicológica, espiritual, justamente para eu entender como esse ser humano está a bordo da aeronave. E aí me especializei na área que o meu perfil mudou, mas tudo bem, faz parte. Então era assim, desse jeito. Ó. Então, inclusive, voei em algumas aeronaves, e uma das aeronaves, eu fui fazer uma missão, era com uma paixão muito grande, e aí pelo A29, e pela experiência que tem aqui na base aérea fiz uma missão lá no Sul, mas aí, então, teve umas experiências interessantes que Deus me colocou para poder entender tudo isso que acontece, né? Com o ser humano. E eu tenho que dizer para vocês, eu estou muito feliz porque muitas vezes eu estou com um público mais separado. Ou eu dou aula para piloto, ou eu dou aula para comissário, ou eu dou aula para médico, ou eu dou aula para enfermeiro. Eu hoje participo de uma pós-graduação em transporte aeromédico e medicina aeroespacial, de uma faculdade chamada Sensupec, e essa faculdade oportuniza de que um grupo de profissionais da área que sejam interessados em ser especialistas em transporte aeromédico, daí a pós-graduação, a gente vai aproveitar isso para poder compartilhar com os médicos e enfermeiros. E estou também participando, né, tenho a formação lá do Aeroclube também, então aí dou aula no Aeroclube, numa escola chamada Draco e numa escola chamada CWB. Ou seja, né, hoje, o que eu gosto mais de fazer? Não, acho que deu para perceber, né? Então eu estou me sentindo muito... Porque normalmente a gente, como professor, a gente não tem... Eu adoro ser aluno. Gente, é muito bom ser aluno. Você sabe qual é a melhor vantagem de ser aluno? A gente pode errar. Né? Pode errar. Agora, posso dizer para vocês que uma das coisas que eu aprendi como dando aula é que eu também posso não saber tudo. Então eu adoro quando alguém faz uma pergunta que eu não sei. Porque isso me desperta a intenção de estudar. Então, muitas vezes, assim, a tendência é a gente já ter um conhecimento, porque outras pessoas já fizeram aquela pergunta que você está fazendo. Mas nunca deixe uma dúvida guardada. Sabe? Porque às vezes é essa experiência, por que eu quero fazer um combinado com vocês?
Você tem um microfone aí, né? De apoio, né? Ah, que legal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos combinar uma coisa? Se você tiver vontade de perguntar, você pergunta. Tá bom? A minha ideia é uma conversa. Vamos conversar? Né? Vamos bater um papo? Eu quero conversar com vocês sobre o assunto que eu mais gosto de conversar. Adivinha o que é? Fisiologia de voo. Então, aquela curiosidade, aquilo, por favor, não fique guardando aí. Eu vou tentar ser esse assunto que eu vou conversar com vocês, para médicos e enfermeiros na pós, é um sábado das 8 da manhã às 6 da tarde e um domingo das 8 da manhã às 6 da tarde. É assim minha aula na pós. Então, imagina, tem coisa para falar? Então, talvez o que vai acontecer? Eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que não vai dar tempo. Mas se vocês estão entendendo assim, por favor, e vamos... Aí assim, eu vou dizer, talvez não explicar tudo, mas dizer onde que você pode encontrar as respostas para isso. Mas está combinado, então? Todo mundo vai poder falar? Então eu pus óculos para olhar vocês, tá? Então eu vou ficar olhando para vocês, tá? Eu não olho para o horizonte lá. Então quero olhar para todo mundo, quero que vocês... né? Até porque essa turma aqui tem a galera que gosta do que eu gosto, não é? Tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta. Ou seja, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco. Combinado, então? E aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a ideia é a seguinte. Bom, agora eu sou o professor Segalo. Eu era o sargento, agora o professor, né? E um aluno meu me deu de presente uma logomarca. Então eu tenho uma logomarca, essa é a minha logomarca, né? Inclusive, se vocês olharem, tem uma semelhança com a marca do próprio curso, né? Que é um horizonte artificial. Então essa é a minha logomarca. É gostoso, né? Porque daí meus alunos aprenderam comigo e falaram assim, vamos registrar isso em imagem. Então essa é a minha marca agora. Então, aí eu uso ela, então é bem gostoso, né? Porque agora a minha vida é essa. Bom, vamos lá. Eu tenho meus contatos aqui. Todo mundo normalmente põe um contato no final, né? Que nem o Beni, foi muito legal, meus contatos e tal. Eu sou meio, assim, essa é a janela do meu escritório, quando eu trabalhava voando. Né? É aqui a Serra do Mar, lá no Paraná, e eu voava Caravan, Gran Caravan. A potência à frente para a gente conversar. Vamos lá. Fisiologia de voo. Eu gosto muito dessa foto, é lá de Brasília. Eu acho que eu vou precisar de... Eu acho que é ali mesmo. Você passa para mim? Então, vamos. Vai ser legal. Você sabe como é que a gente chama o que você vai fazer lá na Força Aérea? Joel. Joel aí para mim? Beleza. Privilégio, né? Ficar com o Joel. Então, por favor. Nossa, isso. Acho que é que eu tenho que ir passando, né? Porque tem umas coisinhas. Vou te dar um novo aqui agora. Vou te dar um novo. Pode tirar isso aí. É pilha. O cabo, não. É que eu fui cabo, né? Eu também fui cabo, né? Eu fui soldado, fui cabo e fui sargento. Porque cabo é a melhor graduação que tem. Porque um cabo que foi mau soldado não funciona. Você foi um bom soldado, né? É porque cabo que não foi bem soldado não dá ponto. Isso aí, fechou. Obrigado, queridos. Então a pergunta é: nosso corpo sofre alterações quando a gente está voando? Sim. Por que ocorre? Primeiro eu quero perguntar, quem aqui fez o ensino médio? Opa, todo mundo... Tem gente que não levantou a mão. Tem gente que não levantou. Eu fiz faculdade, vai dizer que você não fez ensino médio. Tá. Então, não, deixa assim, porque eu sou meio escurinho também, né? Eu acho justo, né? Vocês já ouviram isso, né? Nós que somos meio escurinhos, a gente não fica... A gente desaparece, só aparece a camiseta daí, aqui dando aula. Então, que a camiseta nos ajuda também, né, Denis? Pra gente aparecer. Então, todo mundo fez ensino médio. Então, eu vou fazer umas perguntas bem de ensino médio aqui. Bem simples. Porque vai ser tão fácil que todo mundo vai querer responder, tá? Pra gente entender tudo isso, né? Tudo que acontece ali. O que é a atmosfera? Pera aí, gente. O que é a atmosfera? Não, o que é atmosfera? O quê? Opa, melhorou. Surgiu alguma coisa. É o quê?
E... Bora, gente! Atmosfera. Camada de gases que deixa eu voltar aqui. A camada de gases que envolve o nosso planeta, né? Você falou, desculpa, então não ouvi. Tá gravado. Tá usando o Google, vai usar muito o Google hoje. Então, a ideia é assim, a atmosfera é uma camada de gases que envolve o nosso planeta. Até porque, se a gente vai falar em voo, a gente tem que entender onde o voo acontece. Então, vamos lá. Tem atmosfera em Bolívia? Então, vamos lá. 3 bolivianos, 3-0. Bom, gente, vamos lá. Quem aqui lembra qual é a composição da atmosfera? Tá melhorando. Qual é o gás em maior porcentagem? Tá na apostila? Vocês estão muito... Então, dá nitrogênio. Qual outro gás? Quantos por cento? Quantos por cento de oxigênio? Quantos por cento de oxigênio? Quantos por cento de nitrogênio? Quantos por cento de oxigênio? Quantos por cento de nitrogênio? Quantos por cento de oxigênio? Quantos por cento de nitrogênio? Ficou claro isso? Oxigênio, quanto? 21 o quê? Por cento. Então, olha só, tem 21% de oxigênio na atmosfera. A atmosfera tem outros gases, inclusive, para fechar a conta, tem mais 1% de outros gases. Não vamos conversar sobre eles agora, tá? Vamos nos concentrar mais assim. Interessante, né? A gente vive baseado em oxigênio. Mas qual gás está em maior quantidade? Nitrogênio. Então, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Quantos por cento de oxigênio? 21. Então, ela está sobre nós. Ela está exercendo um peso. Ela está exercendo um... Esses gases estão exercendo um peso. Mesmo quem não lembra do ensino médio. Vocês estão entendendo? Então, só que essa informação, essa constatação que a atmosfera está sobre nós, ela efetivamente foi feita em 1943, um cientista chamado Evangelista Torricelli, ele comprovou a ação que essa atmosfera faz sobre nós. Como que ele fez? Ele pegou um Tupperware, não tinha Tupperware naquela época, ele pegou um reservatório, e nesse reservatório ele colocou crianças, quebrávamos o termômetro de mercúrio e ficava brincando com ele na mão. Para quê? Porque a água não pesa, mas o mercúrio pesa. Então era legal porque eu ficava assim, nem imaginava que eu estava me contaminando, né? Mas olha só, ficava com o mercúrio brincando. Então, imagine, se o mercúrio é um líquido que pesa, o Torricelli colocou esse mercúrio num reservatório. E o que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro de 1 metro e medido quantos milímetros tem em 1 metro. Muito bem. Está indo bem, né? Então, o que ele pegou? Ele pegou um tubo de vidro de 1000 milímetros. E o que ele fez? Ele colocou o tubo ali. E o que aconteceu com o mercúrio no tubo? Subiu. Quando ele fez isso, o que ele comprovou? Que a atmosfera faz uma pressão. E em 1643, o evangelista Torricelli comprovou a existência da pressão atmosférica. E como ele fez isso lá no litoral, no nível do mar,
Adivinha qual altura subiu a coluna de Mercúrio? Subiu a 760 milímetros de mercúrio. E a partir de 1643, qual que é a medida da pressão atmosférica no nível médio do mar? Qual que é a medida? 760 milímetros de mercúrio. Então, olha só. Essas informações que para nós são tão comuns, naturais, na verdade, isso em 1643. E o que aconteceu? Ele comprovou que existe a pressão atmosférica. E ele estava no nível do mar. Um outro cientista, chamado Blaise Pascal, aí o Pascal pegou o experimento do Torricelli, e o que ele fez? Subiu o morro com o experimento. Pegou, já é no nível do mar. E ele foi subindo. E o que aconteceu com a coluna de Mercúrio quando ele subiu? Ela aumentou ou ela diminuiu? Por que ela diminuiu? Agora, gente, tem muita coisa que você passa a entender que acontece no organismo quando você entende que esse é um primeiro fator. Quando você desce e quando você sobe. Então, ficou claro isso? Então, quando você sobe, a pressão atmosférica sobe, a pressão atmosférica diminui. Por falar nisso, a gente sobe, a gente está voando. Quando a gente está voando, a gente está ganhando altitude ou está ganhando altura? Qual é a diferença de altura para altitude? Tipo avião, carro não tem. Tá, e altitude? E altitude? Então vamos lá. Você pode responder. Fala de novo. Dá um microfone para ela. Olha só. Qual a diferença de altura para altitude? É que eu gostaria que todo mundo aqui ficasse claro. A altitude é baseada no nível do mar. E a altura? É a medida vertical entre dois pontos. Você pode ter a altura. Eu tenho pouca altura. Tenho pouca altura. Mas a medida da minha altura é baseada no nível do solo. Aquela janela tem uma altura, que é a medida vertical. A altitude é a medida vertical a partir do nível do mar. Então, um conceito que eu gostaria que vocês gravassem, levassem para a sua vida é que quando você sobe a pressão atmosférica e quando você desce? Quando você sobe? Quando você desce? Quando você sobe? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Quanto menor a altitude? E quanto maior a altitude, menor a pressão. Dá para ficar com isso como uma informação que você não precisa nem anotar? A gente sobe, a pressão aumenta ou diminui? Na atmosfera. 21. Então, pensando o seguinte. A atmosfera é composta do Dr. Sérgio aqui, falando, né, do processo, todos esses processos, né? Ou seja, eu estou mais à vontade de conversar com vocês, porque sei que vocês já tiveram uma noção de que você ganha a altitude, o que acontece com a pressão? Se essa pressão diminui, o que vai acontecer? As moléculas de oxigênio vão continuar juntinhas, como está aqui no nível do mar? Elas vão começar a ficar mais dispersas, menos concentradas. E aí que nós vamos falar das moléculas de oxigênio quando a gente está ganhando altitude? Ela vai diminuir, a concentração diminui, então fica mais difícil. E aí que começa a fazer. Quantos por cento de oxigênio tem aqui em Porto Velho? 21. Quanto tempo? Ó. Bom, por falar em Porto Velho, nós estamos falando aqui de altitude. A aviação usa a altitude numa forma de dizer, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Em pés, né? Então,
eu sei que já olharam na apostila, mas me digam aí, quanto mede um pé? Quanto? Quanto mede um pé? A medida mais precisa, sem arredondar. A gente faz tempo, né? Nós estamos em 2019. No ano 1100, tinha uma briga entre dois proprietários de terra lá na Inglaterra. E essa briga ficou tão grande que chegou para o rei decidir o que estava acontecendo naquela briga. A briga era por causa do muro. Já viu o vizinho que briga por muro? Então, olha o que eles faziam. Eles, o vizinho, colocava a medida do pé dele. Ah, não dava briga no muro? Os caras estavam se matando. O que eles fizeram? Chegou a medir de um jeito. Meçam o meu pé. E o pé do rei Henrique I, no ano 1100, media 30,48 centímetros. E aí, esse era o pé do rei. E olha só, é umas coisas meio malucas, né? Mas o pé do rei virou uma referência para o nosso voo hoje. Porque nós voamos a altitude medida em pés. 30,48 centímetros. Tá a 3.000 pés. E outra coisa que eu queria dizer para vocês é que existem cidades em maior altitude. Voos em maior são das moléculas de oxigênio. E aí nós não vamos... A mesma distribuição é um parâmetro. Quando você está voando é outro parâmetro. Aí as pessoas falam assim, mas por que você... Se você for usar o mesmo parâmetro, os mesmos parâmetros que você aprende intra-hospitalar, não vai dar certo. E quanto maior a altitude, menor é a pressão. E quanto menor a pressão, menor a concentração das moléculas de oxigênio. Então, num conhecimento simples, a gente consegue começar a entender procedimentos que são necessários. Em vários momentos eu vi aqui os preletores todos, né, falando, né, todos os instrutores dizendo coisas, e eu falava assim, e tudo isso está relacionado, porque o transporte aeromédico ele é diferenciado, e é por isso que quando o Beni falou aqui que a RBAC 90 considera um dos requisitos do profissional de saúde embarcado é saber o quê? Que existe pressão atmosférica que é 10.000 pés. 10.000 pés. Agora, veja, para isso ele chegar nessa altitude, ele fez várias experiências e um grupo de balonistas, na época, veja que não tinha aviação ainda, eles estavam testando até onde poderiam chegar de balão. E um grupo, né, o Crocé Spinelli, o Civel e o Tissandier, eles queriam, sabe qual a altitude que eles queriam chegar? 26.000 pés. E eles sabiam que precisava do oxigênio, o balão parou de subir e começou a descer. E o Tissandier não morreu. Ele sobreviveu, o balão caiu, né? E esses são considerados os primeiros mártires da aviação, porque eles morreram para a gente entender que a gente não pode ultrapassar a altitude de 10.000 pés. Então, aí, inclusive, esse critério, assim, que é um ponto turístico lá em Paris, e esse desenho fica em cima, assim. Então, quando você vai lá, e o nome desse balão chama-se Zenit. Então, as pessoas vão lá, quem é da aviação, né, vai para Paris, vai para um cemitério para ver o túmulo dos caras do balão Zenit. Mas aí, porque a partir daí, em 1878, né, isso aconteceu em 75, o Paulbert publicou. A passa de 10.000 pés, a gente começa a ter a diminuição da concentração das moléculas de... Aonde? Nos tecidos. Então, porque lá vai acontecer isso, né? A concentração das moléculas de oxigênio vai diminuir. O problema não é lá, o problema somos nós. Então, quando a gente chega nessa condição, a gente pode apresentar os primeiros sintomas de hipóxia. Bom, existe aqui, eu gosto de usar, nesse conceito de hipóxia, né, a baixa concentração de oxigênio nos tecidos, viu que falou muito de hipóxia aqui, né? Hipóxia foi... E teve vários momentos que aparecia a palavra hipóxia.
O termo hipóxia é a baixa concentração de oxigênio nos tecidos. Só que nós vamos para a causa principal do nosso caso, que é a baixa concentração de oxigênio nos tecidos, causado pela diminuição da pressão atmosférica. Porque aí a concentração de moléculas de oxigênio vai diminuir. E aí, então, a gente vai ter isso. Mas para isso acontecer, só para lembrar, existem outros tipos de hipóxia. A isquêmica, por uma incapacidade da hemoglobina. Lembra da história da hemoglobina? Adorei aquela imagem dele colocar a hemoglobina carregando o caminhão. Muito legal. Então, desculpe, eu falei isquêmica, mas é anêmica, né? A isquêmica, a histotóxica, a anêmica, essas que foram falados, né? A gente conversou, eu vou passar rapidinho porque ele já explicou aqui. Então, a anêmica, a da hemoglobina, a isquêmica porque não distribui, e a histotóxica, como teve a intoxicação pelo cianeto. Bom, mas o que nos interessa mesmo é a hipóxia causada pela diminuição da pressão. Se hipo é diminuição, existe uma outra palavra que a gente usa muito. Pressão a gente significa, traduz para baro. Baro é pressão. Como é que é o nome do aparelho que mede pressão? O aparelho que mede a pressão. Barômetro. Barômetro. É barômetro. Ah, vocês já viram que, agora só fazendo vocês já viram que nos esfigmomanômetros a medida é em milímetros de mercúrio? De pedestal e tem o quê? Uma coluna de mercúrio. Para lembrar, né, dessa história da pressão. Mas olha só, pressão, eu não falei pressão arterial, eu estou falando de pressão atmosférica. O aparelho para verificar a pressão atmosférica é barômetro. Então, pressão atmosférica a gente fala baro. Então, se diminuiu a pressão atmosférica, isso é hiperventilação. Isso é por conta da alteração do gás carbônico na corrente sanguínea. Isso é fruto não tem a ver com essa pressão que a gente está falando. Não tem. Até porque esses experimentos são todos na pressão, não muda, atmosférica. Quando que vai ter problema no nosso organismo? Quando a pressão muda. A hipobárica, veja que eu estou focando só isso. No hospital, no intra-hospitalar, a gente vai ver as outras hipóxias. A isquêmica, a histotóxica, a anêmica. Mas no voo a gente vai ver uma, que é a hipóxia hipobárica. Eu gosto de usar, inclusive é um termo que está sendo muito mais usado no mundo, hipobárica, porque ela é diretamente ligada à hipóxia, uma preocupação em relação ao volume do seu cilindro de oxigênio. Porque a demanda em voo será diferente da demanda em solo. Então você está acostumado a fazer um cálculo de volume minuto baseado no nível do mar. Aqui é o nível do mar. Aí você decola. A aviação asa fixa, como tem aqui, vai fazer voos a altitude de 8 até 10 mil pés. E o que vai acontecer? Você vai ter que fazer um cálculo e observar que provavelmente você vai olhar no oxímetro, a saturação vai cair. Uma vez eu brincando no voo que eu fiz de Curitiba a Campo Grande, que era um voo de 3 horas e meia de Caravan, brincando assim, que eu estava com o oxímetro no bolso do macacão, e aí eu falei assim, comandante, põe o oxímetro. Daí eu coloquei o oxímetro. Quando eu peguei daquele comandante, a saturação dele, a gente estava voando a 10 mil pés. A saturação dele estava 87. Comandante, coronel da FAB, rígido, sabe? E aí, foi muito interessante. Voa o comandante, o copiloto, o médico e o enfermeiro, né, quando a gente está fazendo. Então a gente tem algumas vezes que voa o médico, mas a configuração a gente pode voar como enfermeiro sozinho, tá? Lá tem essa possibilidade. Aí, é interessante que daí eu fui colocando nos tripulantes e tinha passageiro. Eu me diverti, né? Fui colocando.
Sabe quando você... Que desde que inventaram esse oxímetro, a pilha, foi uma coisa boa. A gente começou... Aí foi usando assim, tá. Aí foi fazendo uma anotação. E foi começando a perceber que só num transporte normal, com passageiro, pessoas, já tinha uma queda na saturação. E aí esse comandante, que estava lá, o coronel, aí eu fui monitorando. E aí ele começou a se interessar. Ele falou, Segala, sabe que eu nunca tinha percebido que o cansaço que eu estou sentindo tinha relação com a menor concentração de moléculas de oxigênio por causa do nível de voo. Pessoas rígidas, normais, né? Militares, tal, fazendo missão. Ou seja, por isso que quando você vai fazer um transporte, você tem que ter uma consideração, uma percepção diferenciada. Porque você sabe que existem variáveis que são diferentes, né? Que são situações. Gente, você vai voltar para o hospital e você vai conversar com o médico mais top, o cara mais conhecido, sabe? Você tem médico que é fantástico. Só que você vai falar com ele para fazer um transporte e vai dizer assim, ó, doutor, não, eu aprendi. Nossa, eu aprendi na Escola Paulista de Medicina. E aí é porque... E ele está errado? Na visão dele, ele não está errado. Quem está errado? Você. Por quê? Porque ele não teve essa formação. Então, às vezes você vai esbarrar... Alguém levantou a mão? Daí você vai ter... Tudo que é em excesso, o organismo desequilibra. O normal deles... Qual é a altitude de Riberalta? Metros? Então é tá. Mas na Bolívia tem lugares bem de maior altitude. Então, La Paz. Quanto que dá isso em pés? Quase 12 mil pés. Tá 11 mil pés La Paz. 11? Ué, o que o Paul falou? Não pode passar de 10 mil. Mas quando você sai do nível... Então, quando nós vamos para La Paz, a gente vai sentir a diferença. Agora, quando você vai levar um paciente transportando, o que vai acontecer? Esse paciente vai sofrer essas alterações? Mesmo que seja um voo de baixa altitude. Porque ele vai... Sabe, porque ele estava no... Então, agora, converse com o pessoal que voa a La Paz. Os parâmetros lá são diferentes. O que é normal? No Nepal, os Sherpas, que são os que trabalham escalando montanha, eles... Eu vi um vídeo de algumas crianças a 17.500 pés, correndo. E os americanos se arrastando. Aí a criança correndo na frente dele. Aí não tem dinheiro que pague. Porque aí, o que acontece? Quando você vai para lá, o que você vai fazer? Vai começar a fazer caminhada, subindo, para o teu organismo começar a aumentar a produção de hemoglobina para você compensar aquilo. Então, por isso que esses parâmetros, a hipóxia, a gente tem que começar a conhecer para... Assim, a hipóxia que eu estou falando é hipobárica. Hipobárica. Essa a gente precisa deixar fechado. Às vezes eu gasto muito tempo com isso, eu entendo. Eu poderia passar vários assuntos, né? Eu falei, mas se eu conseguir fazer com que vocês saiam daqui com essa informação, já para mim, é uma vitória. Porque vocês vão replicar isso. Vocês, na sua unidade de origem, seja lá no quartel do bombeiro civil, seja no hospital, seja lá onde você estiver, lá na clínica de fisioterapia, você vai ser uma pessoa que vai ter uma percepção diferente quando você vê um paciente sendo aerotransportado. É tão legal que quando a gente percebe, eu fico feliz de ver o que o Beni fez, né, de normatizar isso, né, da parte da RBAC 90 ali. Você vê como ali tem um capítulo bem certinho sobre a gente, e vocês vão ver, ali está descrito que tem que ter noções de fisiologia de voo. Sem isso, a pessoa não vai entender. Porque imagine você, se você está com o teu cálculo de volume minuto, entra... Aquilo que eu aprendi na UTI, para fazer
O acompanhamento no paciente com ventilador mecânico, para mim, tem outros valores quando eu estou voando. Eu tenho, minhas frações, tudo que eu tenho que pensar é diferente. Então, gente, vocês estão vendo que eu gastei assim, uma boa parte do tempo que eu tenho justamente para fazer essa 15 minutos que faltam, né? Super discreto eu, né? Tá um pouquinho. Existem as zonas fisiológicas, né? Que a gente está falando aqui, as zonas de reação. A partir de, por exemplo, até 6.000 pés, normalmente o organismo não registra alterações. De 6 até 12, o organismo compensa como? Fazendo uma taquicardia e uma taquipneia. Então, o que vai acontecer? Alguns organismos, como que estava acontecendo? Quando esse comandante, quando eu estava 87 de saturação, a frequência cardíaca dele também estava alta. Então, ele estava fazendo uma taquicardia, estava fazendo uma taquipneia e nem estava percebendo. Qual que era a sensação que ele tinha? Que ele estava cansado. Então, eu gosto de usar os 10.000 como uma referência para você aprender. Ó, até 10.000, ó. Mas você consegue ficar até 12? Nos Estados Unidos, não pode voar mais do que 30 minutos acima a 12.000 pés sem oxigênio. Então, lá é bem definido isso. Aqui no Brasil ainda a gente está essa parte de fisiologia de voo, os pilotos não são obrigados a saber. Mas nas escolas que eu dou aula lá em Curitiba, eu dou aula para eles saberem que tem um limite e que se eles estiverem voando acima, que nem o capitão Bert voa, às vezes ele voa a 11.000 pés. Então ele sabe dessa diferença e ele vai monitorizar o paciente com essa consideração. Que o paciente pode estar fazendo uma hipóxia hipobar. Se piorar ainda, o paciente ainda é um resgatado que estava bêbado, aí tem hipóxia histotóxica. Mas olha só, aí de 12 a 24.000 pés, o organismo descompensa. Aí dá sintoma, dá tipo cansaço, lassidão, sonolência, tontura, cefaleia, fica eufórico, como eu falei, né? A euforia que aconteceu com o pessoal lá do balão, né? Automaticamente, sem nem perceber. E olha só, viram que sonolência é um sinal? Sonolência, está escrito sonolência? Aí tá, isso. Você sabe que quando você começa a bocejar a bordo, primeira coisa, você está voando e começa a ficar com sono. O que você tem que fazer? O que o piloto faz quando ele começa a bocejar? Ele desce. Porque, imagina, você começa a bocejar. Isso é um sintoma do organismo, é diferente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não quero condenar ninguém. Mas, cientificamente, está comprovado uma coisa. Que quem fuma ganha 3.000 pés de altitude. Então, quem fuma aqui em Porto Velho não está no nível do mar. Está a 3.000 pés. Ele ganha 3. Está entendendo? Então, quando ele chega a 10.000 pés, qual a altitude que ele está real? 13.000 pés. Então, fumante vai sentir mais rápido as alterações. O fumante vai sentir mais rápido. Vocês estão entendendo? Então, a variação individual vai ser algo que vai ser importante, que vai acabar, né, envolvendo isso. Tá? Eu vou passar, porque eu tenho mais 5 minutos, né? 5. Vocês ouviram o que ela falou? O pessoal de trás ouviu? É assim, olha só, ela falou assim, ela perguntou, né, conversando com ele. Então, meu paciente está estabilizado. E eu decolo com ele pode descompensar? Vocês estão entendendo a diferença? Então, porque quem não sabe disso, não vai entender por que descompensa. Aí, então, o nosso olhar nos valores, nos parâmetros, vai ser muito mais atento, porque você sabe que aquele paciente, ele pode desestabilizar. Sempre a tendência é a gente só transportar quando está estável. Mas ele pode instabilizar no meio? Ele pode? Pode, por essas variações, por essas situações. Né? Eu queria falar mais. Né? A altitude é um fator, a permanência na altitude, a razão de subida, as variações. Ou seja, vai ter mais hipóxia quem, né, por exemplo, fuma. Né? Então, o tratamento da hipóxia é oxigênio. Eu vou fazer rápido uma coisa, é assim.
Alguém aqui já levou um pacote de fandangos para voar? Não? Não. Eu vou falar rápido assim, porque eu não posso passar sem essa. É assim, pacote de fandangos, eu sempre falo isso em sala de aula, daí meus alunos pilotos levaram o pacote. O que vocês estão vendo aqui que está diferente do pacote de fandangos? Está inchado. Essa aeronave está voando a 7.500 pés. E olha o pacote. Está assim. Ou seja, agora eu vou falar rápido, porque assim, só para vocês levarem essa informação, é assim. O que acontece quando a gente ganha altitude com a pressão atmosférica? Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Diminui. Então, consciente disso, olha, eu quando eu tinha meus lanchinhos lá no voo, eu ganhava pacote. Então ali está marcando 10.000 pés. Aí o pacote de batata, e aí tinha o pacote de amendoim japonês. Estão vendo ali o pacote, como é que tá? É. Então, eu voava, olha eu. Era... E eu com o pacotinho, para dizer o seguinte, olha aqui, ó. Olha o pacotinho como é que tá. Então, na verdade, quando a gente ganha altitude, acontece também uma outra lei da física, que é bem simples, lei de Boyle-Mariotti. A temperatura constante, o volume de uma massa gasosa é inversamente proporcional. Ou seja, traduzindo, numa temperatura normal, constante, o volume de um pacote de fandangos é o contrário da pressão que ele está. Se você sobe, o que acontece com a pressão? E o que vai acontecer com o volume do pacote de fandangos? Tudo que tiver gás, todo que volume tiver, vai aumentar. O inverso também acontece. Quando você desce, o volume vai diminuir. Então, quando você sobe, o volume aumenta. O problema maior é que, bom, duas coisas. Todo frasco vai aumentar de volume. Então, tudo que se tiver a bordo de uma aeronave que contenha ar, vai acontecer o quê? Daí vem a explicação de que quando você vai fazer paciente entubado, você vai trocar o ar por água. É por isso. Às vezes as pessoas não entendem. E sabe quem não entende? O médico que estudou só no solo. E o que ele está acostumado? Não, eu tenho que monitorar, porque o volume ali do balonete tem que ser esse. Fala, não, mas é que eu voando eu coloco água. Nada a ver, eu aprendi com ar. Então, vocês estão entendendo por que ele... Aí, todos os frascos, tudo que tiver gás, bolsa de gastrotomia, colostomia. Falei, colostomia. Eu lembro que um amigo meu começou a falar mal, eu não vou entrar no mérito político, falou assim, como é que esse candidato aí não quer voar só porque está com uma bolsa de colostomia? Eu falei, olha, você não sabe o que está falando. Eu fiz um voo Curitiba-Rio de Janeiro com paciente colostomizado. Nós tivemos que pousar em São Paulo, porque a tripulação não conseguia cocheiro. Por que eu tive que fazer? A gente começou a ganhar altitude e a bolsa começou. Aí o que eu tinha que fazer? Imagine um bandeirante. Uma delícia. Eu tenho um nariz já treinado, né? Sabe que quem é da área de saúde, dá costume. Agora o piloto falou assim, Segala, não vai dar, nós vamos ter que pousar. Não vai dar. Pousamos em São Paulo, Congonhas, com aquela confusão, pra quê? Pra tentar resolver. Gente, não dá, abre e tal. Imagine a bufa que saiu quando abriu a porta. Ou seja, todos os gases aumentam de volume quando a gente... Né? A bolsa, o grande problema também é que dentro do nosso organismo tem bolsas com gás. Onde nós temos bolsa com gás? Nos seios da face. Onde mais a gente tem? No estômago. Onde mais a gente tem? No intestino. Onde mais a gente tem? Sabe onde a gente tem ar? Vejam só. Vocês lembram da trompa de Eustáquio? A trompa de Eustáquio é uma válvula que faz... no ouvido médio, né? Então o nosso ouvido médio
dentro, para funcionar os martelo, bigorna e estribo, ali está cheio de ar. Se está cheio de ar, está equalizada a pressão. Quando a gente vai descer, a pressão aumenta ou diminui? E o que vai acontecer com o tímpano quando a pressão aumenta? Ele fica empurrado. E o que a gente tem que fazer? Ele faz... Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir a trompa de Eustáquio para o ar que está ali dentro do ouvido médio ficar com a mesma pressão. Aí o pessoal começa a bocejar no voo. Quando o avião está descendo. Para abrir, porque está tendo uma diferença de pressão e uma alteração de volume. Assim como quem está com uma cárie e vai voar. Cárie é buraco. Cárie é necrose de tecido. Tecido que faz necrose tem gás. Aí começa a voar, o volume do gás dentro do dente começa a aumentar e você tem dor de dente. A mesma coisa que a gente fala para não voar gripado, porque gripado é um processo inflamatório que vai desenvolver, né? Provavelmente vai desenvolver uma barosinusite. Se você tiver gripado, pode ir secreção pela trompa de Eustáquio e você vai ter uma otite. Mas quando essa alteração acontece em voo, você vai ter uma barotite. Se você come uma feijoada com repolho cozido e ovo em cima e vai voar, o que vai acontecer? O volume dos gases vai aumentar. Se você não usar o princípio de Shrek, melhor para fora que para dentro, o que vai acontecer? Você vai ter uma síncope. Vai ter uma síncope. Ou seja, tem que, né, abençoada a eructação e flatulência. Ou seja, tem que soltar. Então, por isso que até o... Deus, nossa, e aí no voo a gente vê o pessoal que comeu bem, né? E daí assim, né? Porque é difícil. E você vai ter que parametrizar ele com essa diferença de pressão. Por isso que uma coisa vai acontecer. Teu paciente é DPOC. E aí, o que você vai perguntar para o piloto? Qual altitude nós vamos? Menor concentração. Tá? Eu vou ter que encerrar. Né? Então, lei dos gases, o que eu falei, Boyle-Mariotti. Aerodilatação, correm cavidades. Aerodilatação, barosinusite, barotite, né? Aerogastria é quando aumenta o volume no estômago. Aerocolia, né? Aerodontalgia é quando aumenta o volume na cárie. Então, aí a gente faz isso. Né? Barosinusite, barotite, aerogastria, aerocolia e a dor de dente. Né? Olha só. O volume de um gás ali aumenta desse jeito. Eu vou ter que encerrar. Queridos, vocês já viram, né? Que se deixar, nós vamos a tarde inteira falando. Tá bom? Mas obrigado por terem me escolhido minha companhia para voar. E eu quero desejar para vocês uma tarde azul.